escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, crianças! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula bíblica virtual. Eu sou a tia Gislaine e estava com muita saudade para chegar a esse momento. Nós vamos estudar hoje a lição de número 10, que vai falar sobre a viagem de Saulo e de Barnabé. Para quem ouviu a história da tia Mara, ok, vai conseguir lembrar e acompanhar o que a tia Gi vai falar hoje. Mas aquele que não assistiu, corre lá, dá um play, volta na playlist e escute o que a tia Mara contou. Nós vimos na lição passada que Saulo estava lá em Damasco reunido com os discípulos. E lá as pessoas começaram a perseguir a Saulo, até ao ponto de que os discípulos tiveram que colocar ele dentro de um cesto, descer ele por uma corda num alto muro para que ele fugisse de ser morto. Havia muita perseguição. Então, Saulo, ele foi parar na cidade de Damasco. É o que nós vamos ver hoje. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 9, o versículo 26. Peguem lá a sua Bíblia para que você possa me acompanhar. Vou ler. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse um discípulo. Nossa, Saulo então se deparou com uma grande surpresa na sua vida. Quando ele chegou lá em Damasco, reunido com todos os discípulos, eles duvidaram dele. Sim, eles estavam apavorados, porque Saulo exalava perigo, o cheiro dele era de morte. Então a fama de Saulo era muito má entre os cristãos e eles estavam apavorados, não acreditando. Eles achavam que era uma grande cilada ele estar lá. Mas no meio dos discípulos havia um chamado Barnabé. Barnabé então disse aos discípulos: sim, meus irmãos, esse é o Saulo que perseguia lá a igreja, mas ele mudou. Barnabé então contou que Saulo teve um grande encontro com Jesus em Damasco, que ele era um novo homem, uma nova criatura e que ele não perseguia mais os discípulos. Pelo contrário, agora ele era um homem que queria falar da salvação do Evangelho para todas as pessoas. No lugar do rosto assustado, então agora começou a nascer sorriso no meio dos discípulos. Eles então compreenderam que Saulo era sim um homem transformado por Jesus Cristo, que ele havia passado por uma transformação interior, que ele era um novo homem apaixonado pelo Evangelho, querendo mostrar e pregar para outras pessoas a salvação de Jesus Cristo para todos quantos nele acreditarem. Então, eles ficaram reunidos ali em Damasco, pregando o Evangelho. Pregava com ousadia. As palavras dele tinham poder. E então as igrejas cresciam. O Evangelho estava sendo ali alimentado para aquele povo. E aí existia mais perseguições. Nem todo mundo estava feliz de ver Saulo pregando o Evangelho ali em Damasco. Então, mais uma vez, chegou aos ouvidos dos discípulos que Saulo corria perigo de vida. O que eles fizeram? Imediatamente prepararam a fuga
de Saulo. Barnabé então esperou acalmar os ânimos daqueles perseguidores contra a vida de Saulo. Quando ele viu que as coisas estavam mais tranquilas, então ele viajou para encontrar com Saulo. E ele encontrou Saulo lá em Antioquia, lá na cidade de Antioquia. E quando eles se reuniram, eles pregaram o evangelho a mais pessoas. E mais pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E a igreja crescia, e a igreja se fortalecia. E eles cantavam, eles adoravam, eles ajudavam um ao outro. Saulo e Barnabé receberam do Senhor o chamado de ir para outro lugar. Eles entenderam que eles deveriam partir para pregar o evangelho a mais povos. Então, Saulo percebeu naquele momento que a vida dele tinha sido transformada de um perseguidor para um grande pregador do evangelho. E você acha que ele ficou parado ali? Não. Ele e Barnabé aceitaram a seguir aquilo que o Espírito Santo estava movendo no coração deles e partiram. Só que naquele momento o nome de Saulo foi mudado para Paulo. A partir daquele momento eles só usavam o nome de Paulo para ele. Paulo e Barnabé já estavam lá numa cidade chamada Listra. Nessa cidade havia um homem que sempre estava sentado, porque ele era aleijado dos pés. Ele nunca tinha andado na vida. Esse homem começou a ouvir as palavras de Paulo e Paulo viu que ele acreditava que poderia ser curado. Então ele olhou firmemente para ele e disse em voz alta: "Levanta-te!" E o homem saltou. As pessoas ficaram maravilhadas, passadas com aquele milagre. E então acharam que Paulo e Barnabé eram deuses que tinham vindo do céu e começaram a adorá-los. Eles queriam sacrificar animais para eles, mas Paulo disse: "Não, irmãos, nada disso." Saulo então disse: "Nós somos homens como vocês. Nós viemos falar do Deus vivo, do Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe." Sabe, mesmo assim, virou um grande alvoroço naquela cidade. Havia ali vários judeus que estavam perseguindo a vida de Paulo. E aí, sabe o que eles fizeram? Tiveram o apoio de uma grande multidão lá na cidade e começaram então a apedrejar a Paulo. Apedrejaram a Paulo até a morte e o arrastaram para fora da cidade. Quando os discípulos foram lá recolher o corpo de Paulo e chegaram bem pertinho dele, eles viram que Paulo estava vivo. Então Paulo levantou imediatamente e sabe o que aconteceu? Entrou de novo na cidade. Você acha que isso fez Paulo e Barnabé paralisar de pregar o evangelho? Não. Eles levantaram no dia seguinte e foram viajar para outras regiões. Foram falar do evangelho da salvação para muitas pessoas. E eles iam e eles voltavam visitando essas cidades que nós mencionamos aí. Damasco, Antioquia, Listra. Onde ele passava, ele voltava de novo para a cidade para ver como a igreja estava caminhando, como que estava fortalecida a igreja. E ele tinha um grande amor pelo evangelho. O que nós vimos nessa lição? Que Deus chamou Paulo para ser um missionário e capacitou ele para cumprir essa missão. Sabe, Deus dá alguns dons para nós. Ele dá dons para pessoas dentro da igreja. Ele dá dons para a pessoa ensinar,
para outros tocar no louvor, para outros visitarem os doentes, para outros fazerem trabalhos sociais. Ele dá dons para pastores, pregar o evangelho lá na frente da igreja e conduzir o povo de Deus ao evangelho, sabe? Deus, Ele quer que eu e você possamos seguir esse caminho. O que nós vimos com essa lição? Que Paulo foi transformado de um perseguidor para um pregador do evangelho, um homem ousado para falar de Jesus e aquilo que ele tem de melhor, a transformação da nossa vida nele. Aí, junto com essa lição, lá em 2 Coríntios 5:17, o arquivo da memória diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu quero terminar agora fazendo uma oração. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor Deus, amado Pai, queremos te agradecer imensamente pela oportunidade de mais um dia que o Senhor nos dá. Senhor, faça que o nosso coração cresça o desejo de falar de Jesus a outras pessoas, que nós possamos, Senhor, ter ousadia de falar da salvação, Senhor, ao meu vizinho, ao meu amigo, à minha professora na escola que está lá na telinha do celular. Senhor, que a gente possa falar de Jesus nesse período que nós estamos enfrentando do Covid, mesmo aqui dentro da nossa casa, a gente possa transmitir, Senhor, através das mensagens que estão sendo passadas aqui pela internet, a gente possa falar e chegar longe o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, quero te agradecer. Amém. Queridos, mais uma aula se encerra. Beijos da Tia Gi, até a próxima aula.